Agora nós vamos direto a Nova York para falar com o nosso querido Eduardo Barão. Barão, bom dia para você. E a gente está acompanhando aí com muita atenção todos os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos e vendo que a história ela gira em espiral, né? Porque há 57 anos, o grande discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, eu tenho um sonho, foi na sexta-feira, e isso a gente já está vendo pelas ruas de todos os Estados Unidos e também agora chegou no esporte, meu querido Barão. Bom dia de novo. Olá, Soninha. Bom dia para você, para a Thaís, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Pois é, a gente está acompanhando de perto as manifestações, mais uma vez. Você lembrou desse fato histórico, né, o discurso do Martin Luther King. Tivemos algo semelhante na sexta-feira passada. Só que, por outro lado, a gente está acompanhando um acirramento muito grande e com violência e morte em meio aos protestos aqui nos Estados Unidos. Na semana passada, 2 homens morreram em Kenosha, no meio das manifestações, depois que aquele aquele policial branco, atirou num cidadão negro americano 7 vezes nas costas. E nesse final de semana, agora, a gente teve mais uma morte, em circunstâncias um pouco diferentes. Se trata de uma ação que estava acontecendo em Portland, no estado do Oregon, na costa oeste aqui dos Estados Unidos. Era uma carreata pró-Trump. Então, eles se reuniram, saíram em carreata e, especificamente nessa região de Portland, né, as manifestações continuaram, mesmo após o caso de George Floyd. São 90 dias seguidos, praticamente, de manifestações diárias por lá. Em circunstâncias ainda não sabidas, um homem que estava presente nessa manifestação do Donald Trump, o nome dele é Jay Bishop, ele acabou sendo alvejado, tomou tiros a queima-roupa e morreu. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas pela polícia. O fato é que é a terceira morte em uma semana, praticamente, em situações diferentes, né? Numa manifestação na cidade de Kenosha, num ato contra o racismo, né? Pró-Black Lives Matter, vidas negras importam. E agora, numa outra circunstância, era uma carreata pró-Trump, onde esse pró-Trump, esse cidadão, acabou sendo baleado, Jay Bishop, por manifestantes que estavam do outro lado. E aí tem depois uma reunião de grupos, e alguém fala assim, mais um fascista morreu, não vou chorar por ele, por aí vai. Resumindo, a gente está vendo uma divergência muito grande aqui nos Estados Unidos, seja na política, seja no racismo, né, que ainda existe por aqui, só que as pessoas andam armadas. E aí, no meio dessa história, acaba tendo tiro e acaba tendo morte. Esse é o momento histórico dos Estados Unidos, faltando praticamente 60 dias para a eleição presidencial por aqui. Barão, a Sônia citou Martin Luther King, né? Nesse momento aqui, nessas manifestações contra o racismo, existem líderes que já se colocam de uma forma identificada ou isso ainda está difuso, Barão? Existe um outro reverendo, um outro pastor, Thaís, mais religiosos, né? Mas não tem uma figura. A gente tem agora, por exemplo, na área da política, né, a Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, né, que é uma negra de origem asiática, uma senadora Mas aí está pelos Estados Unidos. atrelada a uma candidatura, né? Exatamente, Thaís. Então não temos uma figura. Você tem no esporte, né, a Sônia falou, tem o LeBron James, que é o principal jogador de basquete nos Estados Unidos, mas de longe você não tem o Martin Luther King, você tem algumas referências, principalmente religiosas, por aqui. O que a gente está vendo é um país dividido, completamente dividido, só que as pessoas não vão para a rua apenas para discutir essa divisão, as pessoas vão para a rua para discutir essa divisão armadas, e aí no meio de uma discussão mortes estão acontecendo, infelizmente. Ô Barão, a gente conversou no Brasil com o Z desse sábado com o embaixador Rubens Barbosa e ele comentou sobre a corrida à Casa Branca e falou que a questão do racismo ela vai ser crucial para a eleição do novo presidente, porque a gente sabe que as eleições americanas elas são imprevisíveis, né, Barão? Sem dúvida nenhuma, mas esse momento também tem a questão da pandemia, né, Sônia? O presidente Donald Trump está perdendo muito nessa história da pandemia. Os americanos entendem que ele não tem feito um bom trabalho. Então, foram divulgadas novas pesquisas nesse final de semana, mostrando a vantagem do Joe Biden continua e a avaliação péssima do Trump com relação à reação da pandemia, principalmente na economia, né? Os Estados Unidos estão perdendo demais, como o mundo inteiro está perdendo, mas a visão do americano é que ele poderia ter feito muito mais.
Eduardo Barão, direto de Nova York, volta na nossa programação. Obrigada, bom trabalho, Barão. Obrigada, querido. Só fico vendo a mão da Thaís ali. Chega, tá bom, beijo, Thaís. Beijo, Você sabe como que é mais. operar a mesa, né, Barão? A gente fica contando segundos. A nossa maestra. Valeu, do bom programa. trabalho. Bom trabalho.